Você é social media e o cliente tá te cobrando resultado e você não sabe mais o que fazer? Eles falam assim. Cadê meus 10.000 seguidores? A gente ainda não bateu 10.000. Ou então, Eu recebo um monte de direct, mas venda que é bom? Nada. O que adianta esse monte de curtida se não tá tendo venda? ou então, Por que tá tendo pouco engajamento? enfim, reclamações assim e afins, e você não sabe como resolver essa situação? Então, nesse vídeo aqui eu vou conversar com você para que você entenda qual é o resultado que o social media traz para o cliente e também como lidar com essas cobranças. Olá, seja bem-vinda. Eu sou Vanessa Castro, da Faz Teu Nome, uma produtora de conteúdo criativo para as redes sociais. E aqui nesse canal a gente fala sobre como você dominar as redes sociais na criação de conteúdo orgânico. Duas coisas super importantes que você tem que saber para resolver essa questão. A primeira delas é entender qual que é realmente o resultado que o social media traz nas redes sociais. E a segunda coisa é você alinhar as expectativas junto com o cliente. Quais são os resultados que o social media traz nas redes sociais? É importante a gente entender que marketing é uma coisa e vendas é outra coisa. É claro que eles trabalham ali lado a lado juntos e que uma coisa interfere diretamente na outra, mas o trabalho do social media é fazer com que a marca do cliente seja divulgada, conhecida através do conteúdo orgânico que ele está criando nas redes sociais. Dessa forma, alcançar novas pessoas que estejam dentro do público-alvo do cliente, engajar com essas pessoas e fazer despertar nelas o desejo pelo serviço ou produto que ele está vendendo. E para isso, obviamente, o social media vai utilizar técnicas, como por exemplo, a técnica de funil de conteúdo que você vai utilizar para atrair seguidor, para gerar engajamento e para transformar seguidor em cliente. Mas o papel do social media nesse ponto aqui de transformar seguidor em cliente nada mais é do que ofertar o serviço ou o produto que a marca está vendendo. Então, você pode criar um post lá, falando de forma prática, para o Instagram, por exemplo, e nesse post você vai falar: ó, nós temos esse produto que está custando tanto, que você pode comprar assim, assado, dá todas as informações necessárias para que a pessoa compre aquilo. E aí você vai deixar, por exemplo, um CTA de clique no link da bio e garanta o seu. A partir do momento em que o cliente vai lá e clica no link da bio, encerrou ali a responsabilidade do social media. Por quê? Porque o nosso objetivo é fazer com que a pessoa clique ali, porque ela tem o interesse em comprar aquele produto ou aquele serviço e prossiga ali com o atendimento da venda. O atendimento da venda normalmente é feito no WhatsApp ou em algum outro canal do cliente mais próximo, por exemplo, um chat, alguma coisa, ou no próprio site da marca da empresa, tá? Agora, se a pessoa chega lá no site, ela achou o site confuso, ou por um acaso os produtos não estão com umas fotos bonitas, ou ele teve alguma dificuldade na hora da compra, né, na hora que foi informar o cartão, achou muito complexo, muito difícil, ou teve que clicar em muitas coisas, aí vão entrar outras questões que são relacionadas à experiência de compra do cliente, como por exemplo, a usabilidade no site não foi legal, ou então ele achou o design do site meio confuso, meio suspeito, talvez, e não achou que fosse um site confiável, por exemplo. Ou de repente o atendimento no WhatsApp foi um atendimento ruim, ineficiente, que não tirou as dúvidas dele, não foi cordial, não foi gentil, o cliente não gostou e desistiu da compra. Então, gente, para que uma venda de fato aconteça nas redes sociais, é um trabalho em conjunto do social media com o teu cliente. Seja o teu cliente como pessoa, mesmo se for ele que for atender, ou as ferramentas que ele disponibiliza para que a venda aconteça, no caso de um site. E do outro lado, a gente tem aí o social media, onde ele está trabalhando para que aquela marca seja conhecida pelo público-alvo daquele cliente nas redes sociais, eles comecem a seguir um perfil e se envolvam ali com aquela marca ao ponto de se interessar por comprar aquele produto ou serviço que está sendo vendido, entende? Então a gente percebe que o trabalho vai impactar um na área do outro, mas é cada um também no seu quadrado com as suas responsabilidades. Então, o resultado que o social media vai trazer, ele pode ser mensurado através de algumas métricas, como por exemplo, os números de seguidores podem ser sim uma das métricas que a gente vai utilizar para analisar o resultado de um crescimento ali de um perfil.
Mas só ele isoladamente não quer dizer muita coisa, porque não adianta a gente ganhar um monte de seguidor e ser um seguidor desqualificado, um público que não tem interesse de verdade real no que está sendo falado ali naquele perfil. Por isso, comprar seguidor não funciona, ou usar ferramentas que vão te atrair um monte de seguidores desqualificados também não funciona. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre comprei seguidor pro meu perfil e agora o que eu faço? Eu vou deixar o link aqui nos cards para você conferir depois, caso você tenha cometido o erro de comprar seguidor. Outras métricas que a gente vai mensurar é o alcance das postagens nas redes sociais, o engajamento, em que sentido? Em curtidas, em comentários, em salvamentos, em compartilhamentos. Então, quanto maior cada uma dessas métricas, significa dizer que a gente está conseguindo alcançar mais pessoas e envolver mais a audiência que está ali naquele perfil. E uma das coisas também que a gente pode entender como resultado do social media é a geração de lead. O que é lead, gente? Lead é o contato de um potencial cliente. Pode ser através de e-mail e pode ser através de WhatsApp. Por exemplo, toda vez que você consegue fazer com que um seguidor clique ali no link da bio e chame alguém no WhatsApp, significa que você conquistou um lead, porque a partir daquele momento você tem ali o número de contato de telefone de WhatsApp daquela pessoa. E aí você pode conversar com ela, de repente, se ela desejar inseri-la num grupo ou então numa lista de transmissão. É claro que normalmente quem faz essa ação vai ser o teu cliente, porque daí já vai ser a equipe de vendas do teu cliente que vai trabalhar ali com ele as ofertas, enfim, tirar todas as dúvidas. E é natural, gente, pelo fato do marketing, né, o marketing de conteúdo, no caso do social media, não ser uma ciência exata, vai acontecer, é natural, de em alguns meses você ter alguns resultados melhores que outros. Então, por exemplo, nesse mês a gente cresceu muito bem, no mês seguinte a gente cresceu mais ou menos, e até um mês em que a gente teve uma queda, uma baixa. Isso pode acontecer, é natural. E não é porque aconteceu uma vez que a gente vai se desesperar e você demitido e pronto. Não, gente, porque isso é uma ciência humana. O comportamento das pessoas vai mudando ao longo do tempo. As ferramentas que a gente utiliza, no caso, as redes sociais, vão mudando também com novas funcionalidades. Por isso que é importante o profissional de social media se manter atualizado sobre novas estratégias, sobre novas ferramentas, sobre novas formas de criar conteúdo, para que ele consiga trazer resultado ali, né? O que ele precisa, no caso de engajamento, de alcance de novas pessoas. Uma coisa importante com relação à questão de número de seguidor é o seguinte, que muitas vezes quando você pega um cliente, ele já fica agoniado ali, né? E aí, quando é que a gente vai crescer? Poxa, já tá um mês aqui, a gente não alcançou 10 mil seguidores, a gente não cresceu o número de seguidores. Mas a gente tem que avaliar também que em alguns casos, quando a gente pega alguns clientes, eles têm um perfil que fez algumas ações que não foi muito legal. De repente, trabalhou com automação, ou trabalhou com sorteio, ou com aquelas estratégias que não traz um público qualificado. Ou até mesmo ele tinha um perfil que não era um perfil nichado para aquele assunto que ele está falando, tá? Então, por exemplo, a pessoa tinha um perfil onde ela falava sobre educação saudável e agora ela vai começar a falar sobre, sei lá, consultoria de marketing digital. Tá? Então são assuntos totalmente diferentes. Nesses casos assim, que são assuntos totalmente diferentes, eu sempre recomendo que você comece um perfil novo, porque é muito mais fácil você começar um perfil, por mais que começar um perfil do zero, a gente cresce devagar, é super trabalhoso, mas pelo menos a gente já tá crescendo ali com um público qualificado. Do que você pegar um perfil que falava sobre um outro assunto e agora você tá tratando aqui para um outro público. O que vai acontecer num perfil assim? Normalmente tem uma queda, tá? As pessoas começam a evadir aí daquele perfil, elas vão embora. Por quê? Porque elas começaram a seguir por conta de um assunto ou alguma coisa específica e agora tá se falando sobre outra coisa e elas não têm interesse em acompanhar. E isso acontece naturalmente porque é uma filtragem do público-alvo. Então a gente tem que avaliar que cada caso é um caso. Então, como é que aquele cliente está chegando ali com você? Como é que estava a situação dele antes? Para a gente poder saber e entender quais são os resultados que a gente vai conseguir trazer e em quanto tempo. Num perfil desse, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, que a gente mudou de nicho completamente, é super comum ter essa queda e demorar para conseguir recuperar o engajamento de um novo público, de uma nova audiência que a gente vai conquistar, tá? Então, é super importante você saber disso e
aquele segundo ponto que eu comentei, né? Alinhar as expectativas com o seu cliente. Então, a primeira coisa é você, como profissional de social media, entender qual é o resultado que você pode trazer. E aí, uma vez que você entende de fato o resultado que você pode trazer para o seu cliente, é você deixar claro para ele como é que funciona o seu trabalho. Por isso que eu sempre recomendo, quando você for lá fazer a sua primeira reunião com o cliente, que inclusive tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre primeira reunião, também vou deixar aqui nos cards para você conferir. Lá na sua primeira reunião, eu recomendo, você vai escutar a necessidade do cliente, o que que ele precisa, como é que tá a situação dele, mas também você vai falar sobre o seu lado, sobre como é que funciona o seu trabalho. E aí você vai explicar sobre o processo de criação de estratégia, de pesquisa, de planejamento, de criação de conteúdo, de aprovação de conteúdo, onde a gente vai implementar ali técnicas e a gente vai melhorar a cada mês, uma melhoria contínua. Por quê? Porque a gente vai definir linhas editoriais para o primeiro mês. Vamos testar essas linhas editoriais, vamos ver como é que elas vão reagir ali, né, com aquela audiência, se eles vão se interessar por aqueles assuntos. E ao finalizar o mês, a gente vai verificar quais foram os assuntos que deram certo. Ah, teve, sei lá, 3 linhas editoriais aqui que não engajou de jeito nenhum. Sempre que a gente falou sobre isso, não deu certo. Então, vamos tirar essas linhas editoriais, vamos incluir novas. Então, isso é um processo de melhoria contínuo, é uma construção. Então, você tem que deixar alinhado isso com o teu cliente. Se você chegou para ele na primeira reunião dizendo, ah, não, a gente vai conseguir 10 mil seguidores facinho, vamos vender aqui rapidinho, a gente vai ter muita venda. Aí você também tá gerando uma expectativa irreal. Aí você tem responsabilidade sobre a cobrança que o cliente está fazendo para você, tá? Então, é super importante você deixar claro desde o começo, desde a primeira reunião, como é que funciona. Até porque, gente, na prática, muitas pessoas que procuram profissionais de social media para cuidar das suas redes sociais, principalmente pequenos e microempreendedores, eles querem um resultado muito fácil, muito rápido, porque infelizmente a gente tem muitas pessoas na internet pregando que para se conseguir um resultado na internet tudo muito simples, tudo muito fácil, basta usar um hackzinho ali que é tudo mil maravilhas. E a gente sabe, a gente que é profissional de verdade, que sabe como as coisas funcionam, a gente sabe que não é assim. É um processo de construção. Para que uma marca se solidifique na cabeça das pessoas, é preciso que a gente trabalhe várias técnicas e isso leva tempo. A gente tem que criar um relacionamento com o nosso público, tá? Então, a partir do momento que você já deixa seu cliente ciente dos resultados que você pode trazer e faz ele entender que isso pode levar um tempo, as expectativas estão mais alinhadas ali e ele não vai ficar em cima de você fazendo uma cobrança desnecessária. E outra coisa super importante, né, que ajuda aqui, uma dica bônus, uma dica 3 aqui, é você sempre fazer o relatório mensal de acompanhamento. Nesse relatório mensal de acompanhamento, você vai mostrar para o cliente os resultados que vocês tiveram no mês que se passou, as estratégias que foram aplicadas e as ações que vocês vão fazer para o mês seguinte, porque dessa forma o cliente consegue entender e visualizar o que vocês de fato estão fazendo. Porque se o cliente te contrata e aí você nunca mais reúne com ele, só fica te pagando e você postando ali, o que que ele vai ver? Ah, só tá postando, porque é o que ele tá vendo, é o que ele consegue ver do seu trabalho. Porém, para que você chegue naquele post, você teve muito trabalho, você fez pesquisa, planejamento, criação de conteúdo, validou um monte de coisa para conseguir postar. Entende? Então ele precisa estar ciente, sendo lembrado o tempo todo sobre o trabalho dos bastidores. Então, o relatório mensal ele ajuda muito com isso e ajuda ali a baixar um pouco a ansiedade de ele querer um resultado rápido, instantâneo, porque a gente sabe que não é assim. E se você é um profissional de social media que não consegue trazer resultados ainda para o cliente, Vanessa, eu não sei como conseguir seguidor, não sei como criar um conteúdo que eu vá alcançar mais pessoas, que eu consiga gerar engajamento, que eu consiga mexer com a pessoa ao ponto de ela enviar um direct para mim, querer tirar uma dúvida no perfil do cliente, no caso. Não consigo fazer nenhum clique no link para gerar uma venda ou nenhum interesse de compra no produto ou no serviço que está sendo mostrado. Se você não conhece técnicas para trabalhar bem esse conteúdo, aí eu te convido a conhecer a minha formação completa em social media. Essa minha formação, você vai aprender desde o básico, o que que é um social media, o que que ele faz, os conceitos, como é que cria estratégia no passo a passo, como é que cria conteúdo para atrair seguidor, para gerar engajamento, para transformar seguidor em clientes, para fazer esse trabalho, essa jornada até que o seguidor tenha interesse em adquirir um produto ou um serviço, como aumentar vendas, enfim, é um curso que realmente vai te ensinar
todo o trabalho operacional de social media e também vai te ensinar a como montar um negócio na área de social media. Então essa formação, ela é dividida em duas partes, onde na primeira você aprende o trabalho operacional e na segunda parte você vai aprender a como montar um negócio de social media, como definir ali teu modelo de negócio, como conseguir clientes, como prospectar, como fechar contratos, como se divulgar, como trabalhar a sua imagem, organizando suas documentações, enfim, tudo que você precisa para ter um negócio na área de social media, você vai aprender dentro da formação. Então, o objetivo da formação é te ensinar do zero até um negócio montado, estruturado, onde você vai poder estar faturando como social media, tá? Essa formação, ela funciona por turmas. Então, se no momento que você estiver assistindo esse vídeo, as matrículas não estiverem abertas, você pode entrar na lista de espera lá no site, que é o primeiro link da descrição aqui embaixo. Tem lá um link para a lista de espera. Você entra na lista de espera e assim que as novas vagas estiverem disponíveis, eu vou avisar você por e-mail. Você também pode seguir a gente lá no Instagram, no curso.socialmedia, que a gente tem conteúdos todos os dias e qualquer dúvida que você tiver sobre o curso ou sobre a profissão de social media, você pode entrar em contato comigo no direct. E uma dica extra aqui, galera, é super importante que você, como profissional de social media, esteja envolvido nesse meio, conhecendo, porque muitas vezes empreender na área de social media é solitário, porque você empreende da sua casa normalmente, e aí você não tem com quem conversar e trocar ideias. Então tem uma comunidade no Telegram, tá aparecendo o QR Code aí na tela, você pode clicar nesse QR Code e entrar na minha comunidade, ou então o link tá aqui embaixo também na descrição do vídeo. É só clicar aqui embaixo em ver mais ou mais, e aí vai aparecer todos os meus links disponíveis para você. Nessa comunidade do Telegram, a gente tem conteúdos toda semana para você. Já tem um acervo lá de áudios que eu enviei compartilhando sobre a profissão de social media, os detalhes, já compartilhei experiências, situações, ferramentas, estratégias, muita coisa para te ajudar. Mas a gente tem assim a cereja do bolo que faz toda a diferença na nossa comunidade, é que a gente tem um espaço, é um chat da comunidade que você pode entrar ou não. E nesse chat você pode interagir com outros profissionais que estão fazendo parte da minha comunidade. Nesse chat, nós temos pessoas que já estão há anos no mercado de social media, que têm bastante experiência, e pessoas que estão começando agora, assim como você. E aí eles trocam experiência, se ajudam. A gente tem um gestor de comunidade, é uma comunidade que tem ali regras, então respeito é fundamental. Toda pergunta é bem-vinda, não existe nenhuma pergunta que seja boba demais, simples demais, porque a gente está ali num espaço seguro para crescer. Qualquer pessoa que não siga a comunidade, ela é banida da comunidade. Então, respeito aos colegas é fundamental. Então, recomendo, vem conhecer a nossa comunidade, porque está envolvida com pessoas que estão passando ou trilhando o caminho, ou que já trilharam o caminho que você quer trilhar, faz toda a diferença, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude a finalmente conseguir resolver esses problemas de cobrança do cliente. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.